O pessoal aqui no grupo secreto, ele falou o seguinte, falou que você mostrou um vídeo mostrando um efeito paranormal no local que você trabalha. Que eu trabalhava. E aí a pessoa falou que ela morreu de medo quando viu. Aham. Que é esse vídeo? Então, no nosso canal a gente tem um vídeo que... O que acontecia lá? Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, na agência Jardim do Mar, era a agência do Banco do Brasil, essa agência fechou agora, ficava num prédio ali próximo ao shopping. E o que acontecia? Às vezes o lixo mexia sozinho, a cadeira girava sozinho. O lixo pode ser um fato, né? Você tem, por exemplo, a persiana de lá, aquelas persianas de material plástico, né? E tem aqueles puxadores que são redondinhos, você torce assim, né? Para puxar e subir a persiana ou descer a persiana. E às vezes aquele negócio, mesmo não estando funcionando ar-condicionado, janela fechada, tudo desligado, tudo fechado, não tem corrente de ar, o negócio começava a se mexer. E curiosamente, quando a gente pegava algum equipamento de detecção de energia de baixa frequência, naquele lugar onde acontecia esses movimentos, detectava. E aí, numa dessas ocasiões, eu consegui gravar esse negócio mexendo. E pelo que a gente percebe ali, não é uma mexida normal. Parece que você tem uma mão realmente mexendo de forma não natural. Porque se você pegar aquele negócio e balançar, ele vai ficar fazendo assim, até parar. Só que aquele negócio fazia assim. É um momento errático. Tinha um momento errático que você via que parece que alguma coisa está puxando, trava, e depois vai até um ponto e para repentinamente. Então foi algo assim que me arrepiou bastante na época. E teve uma vez que eu gravei também uma cadeira girando. Consegui pegar um pedaço. Saboroso. Mas assim, tem várias pessoas que trabalharam comigo e que relatavam essas coisas. Teve uma vez que o lixo, sabe aquele lixo seletivo? Sei. O cinza, ele começou a girar a tampa assim, sem parar. Entendeu? Então tinha alguma coisa naquele prédio, né? Assim como teve uma vez que eu trabalhei... Só por curiosidade? É em São Bernardo do Campo. São Bernardo. São Bernardo. A agência que não existe mais. Não, hoje fechou, né? Fechou a agência do Banco do Brasil. Mas era no segundo andar, né? Tinha o primeiro andar ali. E aí tinha um mezanino que trabalhava o pessoal da agência e a gente trabalhava no outro andar. Era nesse andar que acontecia as coisas estranhas ali. Agora, na São João, né, na Líbero Badaró, no centro de São Paulo, eu trabalhei naquele prédio antigão ali, do lado do Martinelli. Ali acontece de tudo. Então, ali eu escrevi 2 matérias. Eu entrevistei pelo menos umas 30 pessoas envolvendo funcionários, vigilantes das empresas lá, bombeiro, pessoal da limpeza e funcionário do banco que contaram histórias paranormais, de fantasma, de criança que gritava, coisas bem interessantes, e eu acabei gerando 2 matérias para um blog a pedido de uma chefe minha. Que ela falou assim, você já mexe com disco voador? O pessoal aqui no prédio está falando que tem fantasma, que aparece, que já viu no banheiro, e gravava nas câmeras, cara. Vou contar um caso aqui que foi bem curioso. Aconteceu num sábado, que a agência estava fechada, mas como é aquela agência de centro, tem que ficar dedicado lá uma equipe do bombeiro, porque se pegar incêndio e tal, é aqueles prédios antigos. Então ficava lá a chefe das bombeiras e ela foi acionada naquele sábado pelo pessoal da monitoração das câmeras. E falou assim, olha, tem o bombeiro fulano, ele tá lá no andar tal e tem uma criança andando atrás dele. Com a mãozinha para trás. Ele tá com a mão para trás também, assim. Aparentemente ele tá com uma criança lá. Aí a bombeira foi lá ver as câmeras e tava mesmo. Aí ela chamou o bombeiro no rádio. O bombeiro falando de tal, tá tudo bem aí? Ele falou, tá tudo bem, já tô terminando a ronda e daqui a pouco eu já tô descendo aí já para a operação. Terminando aqui.
você tá sozinho ou tá acompanhando? Não, tô sozinho. E aí ficou gravado nas câmeras esse momento em que o bombeiro estava andando e havia uma criança com as mãos para trás. Ela resolveu não falar nada assim para ele, porque sabia que tinha acontecido um fato, e já tinha passado alguns meses, mas ainda estava recente, não tinha passado um ano ainda, que esse bombeiro tinha perdido um filho num acidente. E aí, como tinha esse garoto atrás, não quis falar. E aí ficou as imagens lá, né? Dessa coisa curiosa que aconteceu, assim como teve uma outra filmagem de alguma coisa que atacou uma das bombeiras, destruiu a bancada, fantasmas que apareciam dentro do banheiro, né? Então, faxineira entrando, saindo, correndo desesperada e ninguém saiu de lá de dentro. Uma outra funcionária japonesa do 13º andar, que ela faleceu no parto, e durante a manhã, quando a faxineira foi limpar as baias, ela estava sentada na baia dela trabalhando, e aí a faxineira surtou. E aí, coisas assim muito curiosas, né? Coisas que eu levantei de incêndios antigos que ocorreram, algumas pilastras lá que minam água, sangue, sei lá que raio que é, porque teve gente que durante a fundação foi jogar, caiu dentro das pilastras e nunca foi tirado de lá. Pessoas que morreram asfixiadas nos incêndios que ocorreram durante a construção daquele prédio. E aí vai. Nossa, né? O prédio tá totalmente assombrado. Isso, então, como a gente mexia com disco voador naquela época, a minha chefe, que era a Ana Magna, ela falou assim: Edson, você é a pessoa mais indicada para levantar essas histórias da assombração aqui no prédio, que era muita. Você quer que eu conte uma que aconteceu comigo lá? Claro. Essa foi interessante. Eu era pelego de greve. Então, o que é pelego de greve? Eu não gostava de fazer greve, então eu era Caxias mesmo. Eu chegava mais cedo no banco para não pegar o piquete na porta. Então eu chegava bem cedo e eu tinha a chave do meu andar. Eu trabalhava no 19º da São João. E aí naquele dia, né, tava em greve e tudo, eu cheguei mais cedo, subi, só eu no andar, abri a portinha, liguei lá no quadro as luzes e eu já achei estranho, porque as gavetas estavam tudo abertas. Dos armários, as gavetas puxadas assim, mas de todos os lugares que tinha ali no andar, né? E eu saí fechando, assim, na minha cabeça falei, vai ver que teve dedetização. E aí abriram, sei lá. E fui fechando, fechei e tal. Sentei na minha baia, apertei o botão da CPU, né? E fiquei assim, agachadinho, esperando o computador ligar, né? Demora um pouquinho. Aí tô assim, aqui tem a bancada, pra lá ficava a recepção. Aí eu escutei assim, me chamou, falou assim, Ted, né? Que o meu apelido era Ted. Ted, aí eu levantei, mas não reconheci aquela voz. Falei, ué. Quem chamou? Levantei, fui até a recepção, ninguém. Corri até o banheiro das mulheres, bati, ninguém respondeu, abri, olhei, ninguém. Fui no banheiro dos homens, já entrei, ninguém. Aí, meu amigo, eu voltei, apaguei as luzes, desci e aí fiquei lá até chegar alguém. Porque sozinho ali eu não ia ficar. Porque foi apavorante. Eu falei, pô, tem alguém aqui. Chamou no meu nome. Né? E isso tinha vários casos lá que a gente foi pegando com chefes, com funcionários, pessoas que viram, por exemplo, imagina, no 14º andar, você não tem nenhum apoio, nada, e a janela, aquelas janelas quadradas enormes, né, no banheiro. E aí uma coisa assim, do lado de fora com as duas mãos assim, olhando. Tinha as escadarias. Como foi isso aí? Olha, explica melhor isso daí. Assim, Tava te olhando uma a coisa. faxineira, ela entrou para limpar o banheiro Ah, e aí tinha uma coisa com as mãos assim com a cara, do lado de fora, olhando para dentro do banheiro. Só que ali não tem, só se a pessoa estiver voando. Não tem condição nenhuma. Agora, os casos assim mais assustadores foi umas funcionárias que tomaram uma bolacha de um negócio que estava lá no auditório. Saiu de trás das cortinas, um homem de preto, assim, com um chapéu preto, e deu uma bolachada mesmo na cara dela.
Fisicamente. Fisicamente. Tipo ficou um marcado. Slender veio lá e tá. E na nesse cara. lugar, Do caixão, assim. É? e nesse lugar as câmeras pegaram uma outra criança também correndo na frente da porta do auditório. Aí mandaram a ascensorista ir até lá, a Maria. Aí ela foi e abriu a porta. Aí os caras no rádio, né, com ela, falou assim: então, a criança correu para lá. Falou: tem criança nenhuma. Não, mas ó, correu agora pro outro lado. Não, mas não tem ninguém aqui. Aí chamaram o pessoal do 13, que era um pessoal espírita lá, para fazer uma reza lá, uma oração, sei lá que raio, para ver se aquele negócio sumia das câmeras, porque a criança ficava correndo para um lado para o outro. Então, tinha muita coisa estranha que acontecia naquele Que lugar. ano que foi isso? Vários anos, né? Mas foi quando eu estava trabalhando lá, antes de vir para São Bernardo do Campo. E eu fui destacado por conta mexia com esse negócio de ufologia. Tem alguém que você possa indicar pra gente pra dar entrevista pra fazer um só sobre o Martinelli? Tem tanta história. Olha, o Martinelli, eu conheci um zelador lá, não sei se ele está vivo, posso até ver. Bom. É um senhor de bigodinho, assim, ele sabe cada caso de lá. E assim, os casos eles estão concentrados no 9º andar, no 14º, e embaixo que tinha um fosso, onde foi encontrado pessoas mortas lá, que eram Foram assassinadas. concretadas lá. Não, foram assassinadas e jogados. Tinha muito lixo, assim, andares de lixo que foram jogados e sendo depositados. Aquilo para tirar até revitalizar o Martinelli e tudo mais demorou bastante. Então tem muita história. E o interessante é que assim, o prédio do Banco do Brasil é do lado. E coincide os andares onde tem as manifestações. O 9º do Banco do Brasil é o mesmo 9º do Martinelli. E embaixo teve uma loira, cara, que apareceu lá na agência São João mesmo. Já tinha fechado. A loira do banheiro. Não, ela foi no saque, como se estivesse sacando. Aí o cara da monitoração ficou olhando e falou: ficou algum cliente aí dentro? Que já tinha fechado a agência. E depois a mulher simplesmente sumiu. Aí mandaram os guardas lá averiguar e não acharam ninguém. Né? Então, tinha uns negócios bem sinistros. Criança chorando no 9º andar. O seu Manuel, que era um faxineiro que viu uma enfermeira num determinado andar, depois fazendo toda a investigação lá, eu descobri que aquele andar, no passado, tinha sido um departamento da CACI, que era a Caixa de Assistência do Banco do Brasil, onde atendia-se pessoas doentes. Então vinha gente do Brasil inteiro ser atendido naquele andar. E ali o cara viu uma enfermeira vestida, né, de branco, aquele chapeuzinho antigo, com aquela cruzinha. E era justamente no andar onde funcionou isso. Eu consegui levantar com funcionários aposentados que trabalharam ali, que me confirmaram. Não tinha realmente, vinha gente, teve gente que morreu nas macas ali, no hospital. Tinha um departamento da parte de saúde do banco, que era a Caixa de Assistência dos funcionários do Banco do Brasil. Caramba, tem muita história lá. Tem muita história. Então, mas se você quiser, eu tento achar do Martinelli, porque é bem legal. Tem dá pra fazer um histórias. programa. Contos do Martinelli. Maravilhoso. Tinha uma que não tinha rosto. Diz que era uma mulher que não tinha rosto, só aparecia o cabelo. E geralmente ela aparecia de costa. Era um espírito zombeteiro já. E ali tá tudo no Vale do Anhangabaú. Anhangabaú é um demônio, né? Sabe, né? Então os indígenas ali diziam que aquilo ali já era amaldiçoado. Que era um vale dos demônios, de coisa esquisita. Só que está tudo atualmente enterrado, né? Esse vale do Anhangabaú, esse rio, né? O rio Anhangabaú, ele está fechado, né? Ele foi cimentado ali, então tem tubulações internas. Por isso que acontece muita coisa esquisita naquele lugar.